Para variar, a internet está caindo. Bem-vindo de volta. Tava a Daiane ali no final. Se puder entrar de novo, Daiane. Vocês não podem ser negados, tá? Bem, vamos lá. Talvez os sonhos mais improváveis não sejam, depois de tudo, mais que os prelúdios necessários da verdade. Tennyson. O Tennyson, inclusive eu fiz com o Volney uma live comentando a música, a Dama de Charlotte, a Dama Charlotte, né? The Lady of Charlotte. São 11 minutos, é muito bonita a letra, Lorena McKewitt. Então, Alfred Tennyson, lá do século XIV e XV. Lá da época dos contos arturianos. Pactos e sinais. Do mês, então, Estoy Bien, que ele conversa, o pai dele entra em contato com ele, então depois de morto. O sobrenatural, se ocorre 2 vezes, seja de ser aterradora. Jorge Luis Borges, outro grande escritor espanhol. Temos Cervantes, temos vários escritores bons. Outro que eu vou citar daqui a pouco é o Javier Serra, que eu adoro ele, motrilenho, da parte do sul da Andaluzia. As coisas não necessitam ser explicadas, se requer tão solo que sejam verdadeiras. São tão somente sejam verdadeiras. Isaac Asimov. Não, Isaac Newton. Então, o matemático, astrólogo. O mais alá nunca esteve tão certo. Então, o mais alá nunca teve. Então, quando estuda realidades paralelas, tu vê que o que a gente chama além, mundo dos mortos, mundo dos espíritos, é uma outra, está numa outra frequência, mas não está tão longe quanto se pensa. Ele está mesclado, intercalado com o nosso. Inclusive alguns filmes de Hollywood, como Os Fantasmas se Divertem e Os Fantasmas se Divertem 2 e outros, eles mostram isso de uma maneira cômica, mas que há essa interconexão dos dois lados. E tem alguns mais pesados também, né? Tipo zumbi e tudo, mas que infelizmente tem algum fundo de verdade, uma vez que tem drogas hoje em dia que fazem o mesmo efeito zumbi, né? O Cloud9, por exemplo. Mas esse é outro papo. O nascimento não se institui. Falar em Isaac, tem o Isaac Asimov também, né? Que tem o robô, que virou filme. Então, e o Arthur C. Clarke, que eu vou falar. O Mundo Exuno. O Arthur C. Clarke é o mesmo do Admirável Mundo... Não, do 2001, Odisseia no Espaço, que foi filme. Tem depois do 2010 e o Odisseia 3. Então, aqui é espanhol, Odisseia 3 é espanhol também. Quando eu estive em Granada, eu comprei bastante livro. Muito livro interessante em espanhol. O Javier Serra, que eu citei, o Mestre do Prado. Então, o Fantasma do Museu do Prado. O Javier Serra tem a Dama Azul, que é a Maria de Ágreda, Sora Maria de Ágreda, que ela se teletransportava do norte da Espanha para catequizar os índios da América, lá no século XVII, e ela nunca saiu da Espanha. Então, através do seu corpo espiritual, uma projeção do corpo chamado psicossoma, corpo astral, ela se projetava e catequizava os índios. É uma história bem interessante. Tem vários santos católicos, que o outro domingo eu já comentei, centenas de casos de santos católicos que se teletransportavam, levitavam, faziam curas. É um tema também que me interessa bastante. O nascimento, o que constitui o sono e o esquecido, pois é a alma, ao nascer, e um corpo, passa de um estado de grande consciência a outro muito menos consciente. Então nós passamos, quando viemos do plano espiritual para cá, a nossa essência, a nossa alma, ela passa um processo de esquecimento. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender o processo reencarnatório, né? Por que esquecemos? Porque a gente fez tanta coisa errada que nem vale a pena tu ficar lembrando o que tu fez errado. Vale a pena tu poder transformar essas coisas erradas em coisas certas, transformar o mal em bem e evoluir, né? Senão se tu fosse lembrando que tu matou tu fez isso, fez aquilo, fez atrocidades, ficaria mais difícil evoluir. Ficaria num ciclo vicioso, errando. Então, através do perdão, do esquecimento, tu consegue transmutar, né? Que é o termo... O Saint-Germain fala muito em transmutação, através da energia violeta, transmutação. Transmutar o negativo em positivo. As verdades que sabia em seu estado anterior. Portanto, a morte é despertar e recordo. Despertar e recordação. Platão nos fala, inclusive, até da Atlântida.
A realidade total não pode determinar onde termina a realidade que experimentamos. Lembrando que nossa visão vai do vermelho ao violeta apenas, né? Bem pequeno. O alcance do mundo real deve sobrepassar em proporções inimagináveis, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, o horizonte do conhecimento, do que agora dispondes em nosso atual nível de desenvolvimento. Então, na Conscienciologia se chama ver pontos, verdades relativas de ponto. Então, ela está sempre sendo acrescida e sendo melhorada, mas a verdade completa só pertence a Deus, ao Pai, né? Oimar von de Furt. Não conheço, esse cara eu não conheço. Quando chega a hora, mais anjos ressuscitores despertarão no mundo que se queres poder intuir. Saida, Cavalo de Troia 3. Aqui cita o Cavalo de Troia, então Cavalo de Troia 3. Então um é Jerusalém, então ele cita o nome de várias cidades lá de Israel. Palavra de Jesus de Nazaré a Lázaro: filho meu, o que há te sucedido ocorreu igual a todos os seres humanos, mas despertarão através de uma forma mais gloriosa. Atrás da morte nos espera um largo recorrido. Hermon, Cavalo de Troia 6, Monte Hermon. Então Jesus esteve no Monte Hermon, que é ali na divisa com a Síria, né? Colinas de Golã, por ali. Te levantarão da morte como se a vida humana tivera sido um sonho. Despertarás de um sonho para regressar à realidade. A vida autêntica começa antes da vida e continua depois da vida. Então, antes do berço e depois do túmulo. Canaã, Cavalo de Troia 9, que é o último volume, né? São 9 volumes. O mais lá nunca esteve tão certo. Então, estou bem. Então, Javier Serra, então eu já citei Adamo Azul, o Mestre do Prado, a Pirâmide Mortal, Segredo Egípcio Napoleão, conta a história quando Napoleão dormiu uma noite dentro da Câmara do Rei, na Grande Pirâmide de Quéops. Pessoalmente ainda não visitei o Egito, mas em sonho eu já estive dentro da Grande Pirâmide. Eu adoro ler sobre o Antigo Egito, então Egito e França tem conexão reencarnatória incrível. A maioria que passou pelo Egito e França hoje é do mundo espírita, da religião espírita. A gente sabe que muitos franceses vieram para Minas Gerais, né? Não é à toa que Minas Gerais é onde mais tem espíritas, tem Confidência Mineira, Farrapos, toda essa gente vieram da Revolução Francesa. Inclusive muitos políticos atualmente ainda são aqueles mesmos girondinos, alguns jacobinos e os girondinos da época da Revolução Francesa. Então, Javier Serra, A Rota Proibida e Outros Enigmas da História. Tu vê, na época era 5,95 euros, aí hoje o euro é 7,40. Como o livro brasileiro ainda é caro, né? Vale a pena, lá vale a pena comprar. Aqui se tu vai trazer também acaba ficando caro. Mas aí tem